Olá! De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a violência custa 258 bilhões ao ano para o Brasil. Mas é claro, não é só dinheiro. Tiroteios, escolas fechadas, vidas perdidas, das piores e mais tristes maneiras, sonhos despedaçados, cidades partidas. O Brasil registra 60 mil homicídios por ano. Em números absolutos, somos o país com o maior número de homicídios no mundo. Em termos relativos, somos o quarto. Temos 29 mortes por ano por grupo de 100 mil habitantes. Um país com um nível razoável de segurança pública e paz social fica em 10 por 100 mil. Mas algumas capitais estão em pior situação. Porto Alegre registra 40 homicídios por 100 mil. E se a capital do Rio de Janeiro está na média nacional, a Baixada Fluminense tem 55 por 100 mil. O segundo maior consumidor de cocaína do mundo tem boa parte das cidades que ocupam o ranking das cidades mais violentas do mundo. Tem que ser assim? O Expressão Nacional discute a violência e a guerra às drogas com os deputados Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, e Sóstenes Cavalcante, do Democratas do Rio de Janeiro também. O pesquisador do IPEA, Alexandre Cunha, e o coordenador de Relações Institucionais da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, Gabriel Elias. Senhores, hoje a Cidade de Deus teve 19 unidades escolares fechadas, porque a polícia estava procurando pelos assassinos do 105º policial morto no Rio de Janeiro esse ano. Em Porto Alegre, a cidade registrou até agosto 10 chacinas. A cidade é a região metropolitana. Eu estou citando essas duas cidades porque são cidades em que a situação de segurança pública se deteriorou depois que o governo do estado, em grave crise financeira, são dois estados que passam por uma crise financeira muito grande, deixou de pagar em dia os salários da polícia militar, começou a parcelar os salários. E eu gostaria de saber dos senhores que peso que os senhores acham que isso pode ter tido no agravamento da violência nessas cidades. Deputado Chico Alencar. O problema é terrível, sobretudo, muito mais do que pelos valores monetários que você trouxe aqui, pela perda de vidas. Essa estatística, ela tem rosto, nome e classe social. 60 mil homicídios por ano no Brasil. Segundo o Atlas da Violência, 72% de jovens de até 24 anos, pobres, negros e com baixíssima escolaridade. E assim também os policiais, que morrem nessa guerra insana. Portanto, o primeiro passo para uma luta que é de médio e longo prazo, qualquer demagogo que vier, como já aconteceu no nosso Rio de Janeiro, dizendo que vai acabar com a violência da noite para o dia, em 6 meses, como disse o ex-governador e atual ministro Moreira Franco, está mentindo. E sabe que está mentindo, porque se você tem todo o discurso marqueteiro, preparação para disputar uma eleição, você sabe exatamente o que é a verdade, o que é a sua convicção, e elas são variadas, e o que é falso. É um processo demorado que implica em educação de base, nova compreensão de política de segurança, desarmamento, essa ideia americanófila de cada cidadão uma arma para sua autodefesa, deu no que deu. A maior chacina da história dos Estados Unidos em Las Vegas, agora há pouco. Portanto, a gente tem que enfrentar todos os elementos dessa profunda chaga social. Eu sempre morei ao longo da minha vida, sendo de classe média, assim, na área limite de comunidade pobre. Agora chamam de comunidade. Para mim sempre foi favela e se tinha orgulho disso. 99% da população honesta, trabalhadora, que faz a cidade funcionar. Pois é. Nasci do lado do Morro do Trapicheiro, meu berço, Salgueiro, depois Borel, depois Formiga, atualmente Morro da Coroa. Eu vejo meninos que começam a estudar, daqui a pouco famílias desestruturadas, falta de oportunidades de vida, até educacionais, falta de atratividade da própria escola, de capacidade dela de abraçar aquela criança. Ele começa a se enveredar pelo caminho mais fácil, entre aspas, e dali a 18 anos está morto. Mais grave do que o sacolé de cocaína é uma R15 AK-47 na mão desses jovens. Então é algo, o tráfico de armas clandestino no mundo já é maior do que o lucro que o tráfico de drogas ilícitas dá. Então tem que pensar assim na descriminalização progressiva das drogas para combater a violência e tratar os viciados
existem os viciados das drogas legais, como o tabaco, como um caso de saúde pública. É um processo longo, alguns países já estão experimentando com êxito. A gente chega lá nessa conversa, mas, deputado Sóstenes, eu queria saber a sua opinião. O secretário de Segurança, Beltrame, ele pediu demissão do governo no momento que ele viu que ele não ia ter dinheiro mais para continuar pagando a polícia. E ele falava que essa situação não dá para manter um Estado com segurança pública sem pagar a polícia. O senhor acha que foi aí que começou a derrocada? Não, a derrocada começa, para mim, no Estado do Rio de Janeiro, com a falácia da UPP. Para mim, esse projeto, eu sempre falar agora, quando ele está falido, é fácil, mas eu falei no auge da UPP, na reeleição de Sérgio Cabral. Eu falava que porque eu tenho uma convivência, assim como o Chico em comunidades, eu, por ser pastor evangélico, eu vivo dentro das comunidades, nas igrejas, e eu sabia que isso ia acabar em um momento terminando como terminou. O secretário Beltrame, que inclusive foi cotado para ser em algum momento candidato a governador, porque achavam o máximo que estava fazendo, eu não sei se o máximo para a segurança pública você tem que se espelhar na Colômbia. Eu acho que existem outros países no mundo que podem servir de melhor fonte de inspiração para a segurança pública. Você tem Israel, você tem Estados Unidos com todas as falências, mas você tem países da Europa como Suíça, Suécia. Lógico que tem suas particularidades totalmente diferentes latino-americanas, mas não acho que lá era o melhor lugar para se inspirar, inclusive por conta da geografia do Rio, que requer toda uma outra estratégia. Também não sou especialista em segurança pública, mas o problema todo já vem na lógica da UPP, que é concentrar os agentes de força de segurança do Estado, os policiais militares, uma forte concentração na Zona Sul. Creio que aí eu vou ter que concordar com o colega Chico, que a força do capital e do turismo no Grande Rio, na Zona Sul, na Barra, é tão forte que aí concentra-se os policiais daqui, tirando o policiamento da Baixada Fluminense e do interior do Estado. Hoje nós temos um problema que tem policial que vem de Bom Jesus do Tabapuana trabalhar na favela da Rocinha. São 6 horas de vinda, 6 horas de ida, e como é que essa pessoa agora tem que cumprir um regime de 24/48, como estão propondo a alteração? É impossível. Lógico que a questão econômica do Estado simplesmente fez refletir a realidade que já em algum momento ia aparecer lá na frente. Eu acho que um conjunto de coisas que o Chico muito bem falou na abertura, tirando alguns itens que a posterior vamos falar melhor sobre eles, eu acho que educação, em especial a desestrutura familiar. Acho que toda essa problemática da segurança pública, ela nasce com famílias desestruturadas e desequilibradas. Se nós tocarmos nestes assuntos, houver novamente, como espero agora com essa nova repactuação da dívida do Estado, nós conseguirmos os recursos para pagar a PM em dia. Acho que isso não vai resolver o problema. É um dos ingredientes do problema. Alexandre Cunha, o que você acha qual o papel aí da crise financeira dos estados nesse problema da violência? Bom, o papel da crise financeira dos estados, na verdade, vai muito além, pura e simplesmente, de pagar ou não o salário dos policiais em dia. Um estado em crise financeira é um estado que corta os seus programas sociais, corta os salários também dos seus professores, faz com que as escolas parem de funcionar adequadamente, faz com que os serviços de saúde não funcionem. Ou seja, cria-se um cenário, um caldo de cultura no qual pode haver uma maior manifestação de violência. Então, sim, é um ingrediente, como disse o deputado Sóstenes, a questão do não pagamento específico dos salários dos policiais, mas é apenas um ingrediente, né? A crise e a falência do Estado... Dos deputados estaduais e do Judiciário. E do Ministério Público. Tanto no Rio quanto no Rio Grande do Sul. E do Ministério Público. Tá? Então, é mais um ingrediente, na verdade, para essa crise. E essas desigualdades também de tratamento entre carreiras dentro do Estado também criam outros tipos de problemas e conflitos que agravam a situação. Mas, assim, do meu ponto de vista, é mais um ingrediente. Gabriel, como é que você vê, Gabriel Elias, como é que você vê essa questão? Vânia, eu acho que essa questão orçamentária revela, como disse o Alexandre, uma das principais questões relacionadas à segurança pública e violência que nós temos no país e no mundo. Qualquer questão relacionada à violência está ligada à desigualdade social. Não existe busca por soluções em segurança pública que não passem por diminuir os efeitos da desigualdade social, e eles passam sim por serviços públicos de qualidade e assistência social.
é revelador. Você mencionou muito bem o fato que aconteceu hoje no Rio de Janeiro com o fechamento das escolas por causa da violência que acontece entre facções e entre o Estado e a própria comunidade, que ao não conseguir prover educação, não garantir o direito à educação, parlamentares e líderes sociais queiram reduzir a maioridade penal. Nem garantem o básico, que é o direito à educação, e querem retirar direitos básicos como a garantia de um julgamento justo e de garantia de direitos de educação e de assistência social que o sistema socioeducativo deve prover, por mais que ainda não proveja. Não dá para falar sobre violência sem combater a desigualdade social. Existem caminhos mais fáceis, mas que não resolvem problemas. Uma das respostas que foi dada à questão da violência, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Rio de Janeiro, foi o governo federal enviou tropas da Força Nacional para os dois estados. A Força Nacional no Rio de Janeiro está gastando R$1,5 milhão. Até no começo, quando se discutiu essa questão, o governador Pezão falou: me manda o dinheiro que eu pago a PM e resolvo o assunto aqui mesmo, não preciso de soldado. Eu gostaria de saber dos senhores, quando a gente pensa num plano nacional de segurança nacional, qual deveria ser o papel do governo federal? O governo federal mandar tropas, o governo federal mandar dinheiro, o governo federal fazer o quê para manter a segurança nacional, para garantir a segurança da população? Deputado Chico. Em primeiro lugar, tem um plano de verdade, sério. As UPPs foram vendidas à população com uma solução. A ideia da polícia de proximidade, da polícia comunitária é muito boa, em tese. Mas a gente sabia que era um aparente gigante com pés de barro. Me lembro, o último contato que eu tive com o atual presidiário Sérgio Cabral Filho, ele era governador, eu conheço de longa data, sou ainda muito amigo do pai dele, uma grande figura humana. Estão vivendo uma tragédia familiar a mais terrível que se possa imaginar, mas o Cabral me dizia: elogia o PP, elogia alguma coisa do meu governo. Eu falei: eu quero ver, eu acho que há alguns elementos aí positivos, mas como o próprio Beltrame, que cansou, desistiu, dizia: não basta entrar com a polícia, é preciso entrar com um conjunto de ações sociais permanentes. Então tem que ter um plano sério, que não tem. Segundo lugar, acabar com a falácia mentirosa de que botar tropa do Exército, fuzileiro naval lá, resolve a violência. O que se fez mais recentemente no Rio, na Rocinha, foi para inglês, turista e carioca que pôde ir ao Rock in Rio desfrutar. Logo depois saiu. E vou dar um exemplo concreto, e gostaria de não ter esse exemplo. Maré, um complexo de favelas. As Forças Armadas entraram lá por 18 meses, permanentemente. Saíram, o tráfico armado voltou, talvez com força ainda maior. Alguma coisa está de muito furado, errado nesse tal planejamento. O governo federal tem que apoiar planos sérios e a força militar tem que cumprir a sua função nas fronteiras interestaduais, portos, aeroportos, fronteiras internacionais. Dá para segurar muito do comércio armado de drogas ilícitas se houver um trabalho sério nessas áreas. Mas ali também passa muita arma, por exemplo. Então tem falha de tudo que é lado. Deputado Sócine, o senhor também acha que as Forças Armadas não funcionam? Não, eu entendo que falta coordenação. O que é papel de Forças Armadas estar ajudando e auxiliando as forças de segurança do Estado do Rio é justamente não permitindo isso que o Chico acaba de colocar, que chegue armas, porque no Estado do Rio de Janeiro não existe fábrica de arma alguma. Se elas lá estão, é porque vêm por portos, aeroportos e rodovias do país. E este era o papel de forças como Polícia Rodoviária Federal, o próprio Exército nas fronteiras, talvez poderiam ser usados. Falta um planejamento estratégico. O que está se fazendo no Rio é colocar remendo novo em pano velho, que não vai resolver. É necessário, a população gosta de que isso aconteça porque dá um pouco mais de sensação de segurança pelo caos que se vivia. Esta é uma realidade que eu não vou ignorar. E, honestamente,
acho que, aí nesse ponto discordo um pouco do meu colega, com muito respeito, até porque quem tem cabelos brancos, meu pai sempre falou que falar com muito respeito, e aqui na política a gente verge no campo ideológico, mas no lado pessoal tenho grande admiração pelo trabalho do Chico e defende ideologicamente algumas coisas que não defendo, mas sempre com muito respeito, dizer de que a presença do Exército no Rio de Janeiro traz uma tranquilidade, sim, aparente. Não é o necessário. O necessário é que as forças de segurança do Estado cumpram o seu papel e, lógico, que haja, em especial, fortalecimento de políticas públicas para a família. Como bem falou aqui o nosso querido Gabriel, a questão da desigualdade social precisa ser combatida com programas e projetos sociais com responsabilidade e continuidade de governo. Não pode ser porque governo A era ideologicamente alinhado com isso e acaba com todos os programas do anterior e tenta recomeçar uma outra coisa. Isso só enfraquece as políticas públicas na área social e aonde isso vai estourar como lado mais fraco? Na segurança pública ou na insegurança de todos nós, cidadãos do Estado do Rio de Janeiro. E sem esquecer a área educacional. Eu aqui sempre disse que se houve algum crescimento e valorização do governo que se findou, do governo do PT, da esquerda, eles tiveram uma valorização e um cuidado um pouco melhor no ensino superior, nas universidades e tal, mas abandonaram o ensino básico e fundamental, em especial as creches, que para mim é onde começa todo o problema. Sem creche, o pai e a família que da pós-modernidade, os dois têm que ir ao mercado de trabalho, deixa esses filhos onde? Lamentavelmente, quem vai cuidar desses filhos já na pequena infância, às vezes, é o traficante, é o tráfico. E aí está, sim, para mim, a raiz de todos os males. A desestrutura de família e a falta de compensação do Estado na ausência de ambos os pais que têm que trabalhar. Gabriel Elias, estou vendo que você está ansioso aí para falar qual é o papel que o governo federal deveria ter nesse xadrez. Eu concordo que é muito importante o papel do governo federal em dar alguma coesão programática às políticas de segurança pública. Isso, infelizmente, nunca aconteceu no nosso país, de fato. Mas eu queria chamar a atenção para dois aspectos muito importantes das questões relacionadas à segurança pública e à violência no país, que são, sim, responsabilidade do Poder Executivo, do governo federal. Um deles é a responsabilidade sobre o encarceramento em massa que existe no nosso país. O nosso país é a quarta maior população carcerária do mundo. O IBCCRIM, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, elaborou 16 propostas contra o encarceramento em massa e, entre elas, evidentemente, é preciso enfrentar o problema da política de drogas no Brasil. 1/3 das pessoas presas no nosso país está presa pela lei de drogas. Isso fortalece organizações criminosas que depois o Estado quer combater. E isso simplesmente não tem funcionado. Eu entendo as questões morais relacionadas ao consumo de drogas, entendo os problemas relacionados à prevenção e ao tratamento de pessoas que têm uso problemático de drogas, e isso também está relacionado com serviços públicos de qualidade e assistência social, mas isso infelizmente não tem funcionado. Então, o problema do encarceramento em massa e outro problema que também é responsabilidade direta do Poder Executivo no governo federal é o problema do controle de armas. Todo mundo aqui está falando sobre o problema do armamento da população. Mas, infelizmente, hoje, este Congresso Nacional tem cada vez mais levantado a bola para a reforma do Estatuto do Desarmamento. Pelo contrário, o que os deputados e os senadores deveriam estar propondo é um controle mais rígido das armas no nosso país. Essas são duas questões que o governo federal poderia fazer, o Poder Executivo poderia fazer para amanhã e não faz. Alexandre, qual o papel aí do Poder Executivo, do governo federal nessa história? Bom, a verdade é que o deslocamento de forças federais, né, tanto a Força Nacional de Segurança Pública quanto, eventualmente, as Forças Armadas em ações de garantia de lei e ordem, deveria ser utilizada em momentos de crise, ou seja, quando você tem uma questão pontual a ser enfrentada. Não me parece que a questão da segurança pública no Rio de Janeiro seja uma questão pontual a ser enfrentada. Existe um processo progressivo de agravamento da situação da segurança pública no Rio de Janeiro, que, portanto, não pode ser combatido por meio do emprego dessa força, né? Essa força não se destina a resolver problemas que são problemas que deveriam ser enfrentados
pelas forças estaduais de segurança pública, dentro de uma política estadual de segurança pública de longo prazo. Isso não significa que o governo federal deva se ausentar ou lavar as mãos diante da questão da segurança nas unidades da federação, sob o argumento de que essa é uma questão que compete aos governos estaduais e não ao governo federal pela Constituição. Existe muito que o governo federal poderia fazer. O governo federal poderia investir, por exemplo, em serviços de inteligência e em questões relativas à informação. O governo federal poderia prover inteligência e informação para a área de segurança pública e o governo federal não faz isso. As informações que nós temos sobre segurança pública no Brasil são de péssima qualidade, isso é reconhecido por todos os pesquisadores, por todas as pessoas que operam as políticas públicas, e a verdade é que você não faz políticas públicas de qualidade se você não tiver boa informação. Se você não tem boa informação, você não tem como ter, consequentemente, nem boas políticas públicas, nem boa inteligência para o combate à criminalidade. Isso são questões que estão na missão da Secretaria Nacional de Segurança Pública desde que ela foi criada, mas que a Secretaria Nacional de Segurança Pública nunca conseguiu resolver adequadamente. Existem outras questões nas quais o governo federal poderia sim atuar. Então, todas as questões relativas, por exemplo, à política nacional sobre drogas estão no âmbito do governo federal. Então, se nós precisamos pensar ou repensar a política nacional sobre drogas como um elemento que pode nos ajudar a enfrentar melhor a questão da segurança pública no Brasil, a iniciativa para isso deveria partir do governo federal. Outras questões, né? Já se falou aqui sobre política de educação e se falou sobre política de assistência social. O Sistema Único de Assistência Social, por exemplo, é um sistema cofinanciado entre o governo federal, estados e municípios. Pela PELOA do ano que vem, 97% do orçamento destinado pelo governo federal para a política de assistência social foi cortado no projeto de lei orçamentária do ano que vem. Então, como é que nós vamos pensar, por exemplo, em todos os programas de medidas socioeducativas para os adolescentes em conflito com a lei, com todas as políticas necessárias de atenção às famílias, com um corte de 97% no orçamento da assistência social? Isso é impossível. Então, não é apenas que o governo federal deva fazer algumas coisas. O governo federal está deixando de fazer coisas que já fazia. Isso é preocupante. Ou seja, o cenário, o sentido do que se aponta é o de piora da situação para o ano de 2018 e não de melhora. Vânia, uma observação muito rápida. É verdade que, para o caso concreto e recente da população da Rocinha, depois de uma semana de tiroteio entre grupos armados, e o povo fica lá como marisco na luta do Rochedo com o mar, a chegada dos blindados do Exército e tal, que o Jugman, nosso colega deputado, anunciou com pompa e circunstância, e o Pezão disse, agora vai e tal, foi um alívio, sim. Eu tenho muitos amigos lá na Rocinha, falou, claro que é bom estar aqui porque houve uma trégua, mas foi só isso. Mesmo lá houve ainda alguma escaramuça. Já houve tiroteio novamente. Pois lá é, na própria quando Rocinha. saiu, então isso não é uma solução, é um alívio de tensão imediata. O povo que fica ali desassistido se sente protegido, mas uma política global tem que ter todos esses elementos que o Alexandre apontou e não pode ter esses. Tem que ter prioridade, ou prioridade é pagar juros de dívida, é alimentar os rentistas. Aí não dá. O juros já está caindo. Sim, estou falando os juros já estão caindo, aí é uma outra já discussão. Começa a sobrar. Acredito que em poucos anos o governo poderá retomar todos os investimentos. Pegar o país no rombo que o governo anterior deixou realmente requer responsabilidade fiscal. Mas banqueiro nunca perde. Não, mas os juros estão caindo. O banqueiro ganhava com o PT. Deputados, eu queria colocar uma questão. Deputado Sóstenes, hoje os senhores estavam falando que as pessoas tiveram um alívio da população. É que eu, preparando esse programa, eu encontrei muitos vídeos da população das comunidades falando a gente não participa desse debate. Sim. E a gente sofre as consequências dessa luta. E o general Eduardo Vilas Boas, que é o comandante do Exército, diz o seguinte, que é preciso mudar a legislação, é preciso ter uma legislação que dê segurança jurídica à atuação da Força Nacional. E isso, ele fala que é preciso ter instrumentos que, inclusive, restringam
há liberdade e que possam criar até constrangimento à população que mora nessas regiões. Porque ele cita aqui coisas que eles precisariam: restrição de movimento, execução de revista e instrumentos que priorizem o direito coletivo sobre o individual, ou seja, que diminua a liberdade da população das comunidades para permitir a atuação da Força Nacional. Como é que o senhor vê? O senhor acha que isso... Mesmo o senhor que conviveu com essa população, como é que o senhor acha... Convive. E convive. Como é que o senhor acha que a população gostaria de participar mais desse debate? Na verdade, eu acho que quem mais sofre é a população nessa história e eles realmente têm muita dificuldade em participar de qualquer debate. Porque sofrem dos dois lados, né? Porque sofrem dos dois lados. Eles sabem que hoje está o Exército, a Força Nacional de Segurança, e que amanhã quem vai estar comandando quando eles forem embora é o traficante. E que ele vai ter que, da mesma forma que vai ter que conviver hoje com o Exército, com a Força Nacional de Segurança, amanhã terá que conviver com as ordens do tráfico, que é assim que sempre funcionou a favela ou a comunidade, como hoje chamam. Eu prefiro, assim como o Chico, a favela, eu acho que até os que moram lá têm orgulho desse nome. Acho que isso foi um modernismo para amenizar a dor, que eu acho que acaba aumentando, porque está aí a realidade das favelas do Rio de Janeiro. Mas respeito quem quer chamar comunidade, eu não tenho problema com a nomenclatura. Isso é muito grave. Eles têm dificuldade para entender, não querem debater, mas esperam a solução. E eu acho que, lamentavelmente, nós não podemos colocá-los novamente como reféns. Essa solução tem que partir do poder público, com muito equilíbrio, e apesar de ser do Democratas, alguns acusam nós que temos um pensamento mais de centro-direita, como é o meu caso, não me considero nem muito extremo-direita, mas centro-direita, apesar do Chico me olhar ali, talvez não concordar 100% com a minha autodefinição, eu gostaria de dizer de que eu não acho que limitando liberdade de ninguém vai se resolver problema de segurança no Brasil. Respeito o comandante do Exército, uma pessoa até que eu tenho admirações por alguns posicionamentos, mas eu sou ferrenhamente contrário a tirar liberdade de cidadania, liberdade de emprego. Ou seja, eu sou um garantidor de todas as liberdades. Acho que não é por aí o caminho é outro. Nós precisamos fazer esse enfrentamento com muito equilíbrio, com debate, com respeito a quem mais sofre, que é quem mora na comunidade, com um conjunto de políticas públicas. É lógico, a gente tem que ser muito claro. Nós estamos num governo de transição, esperando que venha no próximo ano uma candidatura consolidada que apresente ao país um conjunto de políticas públicas na área de segurança que compreende tudo que nós estamos falando, porque eu acho que em 70%, 80% das coisas que falamos comungamos de um mesmo pensamento, e que venha com uma proposta concreta para o Brasil a partir de 2019. Até lá, lamentavelmente, é conviver com remendo em pano velho e, lamentavelmente, é o que nós vamos viver. Deputado Chico, o senhor tem até um voto em separado num projeto que discute um pouco isso, que determina que ações da Força Nacional, crimes que sejam cometidos, sejam julgados no âmbito da Justiça Militar, que é discutido aqui no Congresso, né? Nós temos na história brasileira, é um pouco a minha praia, porque eu sou professor de história, uma tradição autoritária muito forte. Desde a colônia, desde o modo como se implantou aqui os pilares da sociedade brasileira. Escravidão, monocultura, dependência externa, latifúndio, capitanias hereditárias, oligarquias, poder despótico. A força nacional no Império era a força da Guarda Nacional, indicada pelos grandes coronéis, oligarcas, donos de gado e gente. República significa democratizar, inclusive, as estruturas políticas. E isso implica em participação permanente da população. Não há plano nacional de segurança pública, que implica também em políticas de assistência social e políticas públicas estruturantes, como educação, saúde, cultura, sem o envolvimento da população. Agora, é verdade, a população favelada das comunidades, ela é duplamente oprimida. Além das condições de vida muito precárias, só 51% do Brasil tem nas suas moradias saneamento básico. Nas comunidades pobres, isso quase que não existe. É esgoto a céu aberto até hoje. Ainda assim, além dessa exclusão social e econômica, tem a exclusão política também. É claro que o poder despótico do tráfico armado de drogas ilícitas, ele acaba impondo assim muita violência e
Às vezes ele vira autoridade local. Não, tem que falar lá com o dono do morro para resolver até briga de vizinhos. Isso é uma tragédia longa, não começou agora. O Exército, as Forças Armadas ou a Força Nacional querer plenos poderes e alegar que sem isso não dá para atuar direito, é despotismo. O comandante do Exército, Vilas Boas, que nos desculpe, mas essa visão dele é bem do tempo da ditadura. E queremos plenos poderes para entrar em todas as casas. Revista pode fazer. Agora, tem que ser com educação e respeito. Tem muito esculacho com o pobre em geral. Não conosco, né? Mas com o morador ali, o anônimo. E ele tem convivência, não conivência com o tráfico armado. Mas não tem como não conviver ali do lado, vendo inclusive muitos de seus filhos capturados por essa rede. Agora, ele vai acreditar nas autoridades, com os crimes de colarinho branco tão evidenciados agora, há uma crise de credibilidade. Agora, não pode haver uma crise de democracia e de respeito. Dizer que não se atua devidamente contra o tráfico armado porque não tem plenos poderes é caminho para o arbítrio. Eu discordo muito disso aí. A gente tem que ir para o intervalo. Eu só queria perguntar uma coisa para o Alexandre Cunha, que ele também quer acrescentar, mas a gente estava conversando antes. Alexandre, a intervenção militar nessas situações de segurança pública funciona? Na experiência internacional e mesmo nacional, que a gente já teve 11 dessas ações só no Rio de Janeiro, né? E tem lá em Porto Alegre também. Então, são poucos os países do mundo que usam as suas forças armadas para ações de garantia de lei e ordem, né? No caso brasileiro, a gente tem possibilidades pequenas, menores de uso das forças armadas para garantias de lei e ordem. A gente até entende a população brasileira quando a população brasileira olha para as forças armadas e diz: existe aqui um aparato armado do Estado que poderia ser empregado na repressão da criminalidade. Mas a verdade é que todos os exemplos internacionais de uso intensivo e extensivo das Forças Armadas no combate à criminalidade tiveram péssimos resultados, né? O México hoje, por exemplo, está numa situação de quase guerra civil, com 30 mil cidadãos desaparecidos, com taxas de homicídio absurdas, a partir do momento em que as Forças Armadas começaram a ser engajadas de forma extensiva e intensiva no combate à criminalidade, em especial na guerra às drogas. Portanto, essas são questões que a gente deveria avançar com bastante mais cuidado do que normalmente a gente avança. E a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouquinho. O Expressão Nacional está de volta. Hoje nós discutimos a violência e a guerra às drogas com os deputados Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, Sócrates Cavalcante, do Democratas do Rio de Janeiro, o pesquisador do IPEA, Alexandre Cunha, e o coordenador de Relações Institucionais da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, Gabriel Elias. Eu vou começar citando uns números do Instituto de Segurança Pública, da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, que diz o seguinte: de 2010 a 2016, 80% das drogas apreendidas no Rio foram apreendidas em 5% das operações. Ou seja, a maior parte das drogas são apreendidas em grandes operações, em poucas operações. E o enfrentamento, essas grandes prisões, esses tiroteios, que são quase cotidianos, eles são para apreensões muito pequenas. E eu quero perguntar aos senhores: alguns países estão experimentando uma política de reprimir fortemente o tráfico de drogas e permitir o uso e liberar o uso das drogas. Deputado Sóstenes, qual a sua posição? Sou ferreamente contra a legalização ou descriminalização, como queira colocar, até porque se descriminalizar drogas resolvesse, nós não éramos o recordista em tráfico de tabaco do Paraguai como somos. Essa é a prova de que isso não vai resolver. O tráfico vai continuar existindo e sem contar com que os países que estão fazendo esse tipo de descriminalização são recentes, são poucos países com experiências recentes e já estão pensando em retroceder, como é o caso da Holanda. E aqui o nosso vizinho Uruguai, que fez há muito pouco tempo, alguns aí não tem dado estatístico ainda para falar, porque o
os que são favoráveis, mostram os dados favoráveis à não descriminalização, os que são contrários, então para mim está muito cedo, eu prefiro não discutir o Uruguai, não me serve de parâmetro, porque as pesquisas lá não têm tempo suficiente. Eu tenho as minhas para dizer que não está dando certo, e os outros vão mostrar as que estão dando certo. Nós vamos ficar discutindo pesquisa em um país que está muito recente. Eu acho que isso é um problema a longo, médio prazo. Só para concluir meu raciocínio e ouvir os demais, que acho que pode ter alguém que possa concordar ou discordar de mim, como é o caso do meu amigo Chico, dizer que nós também precisamos entender a questão da descriminalização, que se fosse solução, nós teríamos uma solução, descriminalizar, se fosse o uso, né, se fosse solução, nós teríamos uma solução seria muito fácil a solução. Isso é um assunto muito simples na legislação de resolver. Não é esse o problema. O problema também não são aqueles países que só querem combater como crime o uso da droga, e sim um trabalho de prevenção muito sério, que é isso o que menos se fala. Não se faz prevenção e não se fala, em especial, no grande financiador de tudo isso. Por que existe essa violência por conta de drogas? Por conta de um mercado assustador, gigante. E por causa de quê? Porque tem usuários. No estado do Rio, e a população mundial se estima, em torno de 10% é dependente químico de algum tipo de droga ilícita. Isso é o que alguns estudiosos levantam como pesquisa. Lícita e ilícita. E a pior delas, o álcool, que pouca gente gosta de tocar, mas que é um problema, inclusive, de saúde pública, com os maiores índices de problemas e impacto na saúde pública, é o álcool. Ou seja, essa aí é mais uma... A gente reforça, não vou aqui pregar também a criminalização do álcool, que eu acho que seria talvez uma boa bandeira para a gente começar a colocar seriedade nesse debate, mas não vou entrar por esse caminho, porque eu já sei que caminho as drogas que hoje são ilícitas. Tenho convicção de que, se houver um trabalho sério de Estado, de prevenção ao uso indevido de drogas, sério, tem que ser sério, e de repressão à medida necessária com respeito ao cidadão usuário, nós vamos ter esses índices com inversão para baixo, com certeza. Não existe nenhum nem outro, a descriminalização só vai aumentar esse problema. O que já é grave ainda ficará muito pior. O senhor concorda, deputado Chico? Não, divirjo fortemente. E acho um belíssimo debate que a sociedade brasileira tem que enfrentar. Nós temos certos temas tabus no Brasil e é ruim isso não vir à tona, começar a ser debatido no boteco, na escola, na rua, nas associações, nas igrejas. Por falar em igreja, um papa muito conservador chamado João Paulo II, ele dizia o seguinte: a questão das drogas no mundo, sobretudo quanto à juventude, ela não é a questão das drogas em si, é a questão do sentido de vida. Por que as pessoas, desde tempos imemoriais, buscam um elemento que a própria natureza pode oferecer, ou depois um elemento químico para aumentar a sua percepção das coisas, se estimular? Por que as pessoas se drogam, resumindo? Ou é num ambiente ritual, e aí é moderado e controlado socialmente, não é nenhum problema, ou é por ânsia de viver, canalizada da iluminação que se busca para a alucinação que destrói. Ora... Quem falou isso? João Paulo II? Não, ele falou só que o problema das drogas é o sentido de vida. O resto eu já acrescentei. Porque eu escrevi um livrinho chamado Iluminação ou Alucinação, onde tem, para a juventude, inclusive pela editora dos Salesianos, onde tem uma reflexão sobre isso. Que é uma questão que me toca. Graças ao bom Deus, eu tenho filhos que foram adolescentes e jovens todos são ainda. Ninguém teve o problema de adição e nem sequer de fumar um cigarro, que é uma droga permitida. O problema, sorte, é que a guerra às drogas fracassou. Quem diz isso não sou eu, é o Fernando Henrique Cardoso, é o César Gaviria, ex-presidente da Colômbia. O próprio Obama andou também querendo discutir essas questões. Eu acho que a gente tem que enfrentar isso. A pura guerra apenas alimenta algo que vem junto com o tráfico de drogas ilícitas, que é
o tráfico de armas, e isso é o mais letal de todos. Claro que uma pessoa que se vicia, o crack é destruidor ao extremo, é uma tragédia social. Agora, em tese, ele atinge a pessoa que fuma. A arma não, ela mata quem tiver pela frente. Então a gente tem que repensar. Eu quero ver muito a experiência do Uruguai, recente ainda, não dá para aferir, mas achei positivo esse passo, porque é, inclusive, o controle da Holanda, comercial. A Holanda tem muitos agentes, não proibiu. Não proibiu. Estão querendo voltar. Sim. O debate é... Portugal tem uma experiência já exitosa. Então, a guerra não funciona, alimenta, porque quanto mais você guerreia e quanto mais prende, mais armamentismo tem, mais crime tem. As penitenciárias são escolas de aliciamento para os grupos criminosos. Alexandre, eu sei que você quer falar, mas eu queria fazer só uma pergunta para o Gabriel, porque você falou da superpopulação. A guerra às drogas tem a ver com esse aumento da população carcerária? Tem direta relação, Vânia. Inclusive, quero ressaltar que desde 2006, que foi a aprovação da última lei de drogas, que despenalizou o consumo e aumentou a pena para tráfico, que foi esse caso que você mencionou, que poderia ser positivo, teve uma explosão na população carcerária ligada à lei de drogas. E hoje, 1 em cada 3 pessoas que estão presas por crimes relacionados à política de drogas. Esse encarceramento em massa, além de gerar um custo enorme para o Estado e uma perda de dignidade para uma parcela enorme da população, ela, justamente por demandar tanto recurso, tira recursos justamente de políticas de prevenção e tratamento que poderiam ser úteis para uma política responsável de drogas. Além disso, o encarceramento em massa levou ao fortalecimento de organizações criminosas. Basicamente, hoje, quem faz o networking das organizações criminosas é o Estado, que depois quer combater. Então, a gente fortalece através de um subsídio, porque é um mercado que existe por si só, porque tem demanda por existir, que a gente joga esse mercado todo na mão de organizações criminosas, a gente prende parte dessas pessoas e coloca dinheiro para que eles se conheçam e se conectem no Brasil todo, e depois a gente coloca polícia e forças armadas nas suas comunidades para combater essas organizações. Isso simplesmente não tem funcionado. Por quê? Se você acha que com todo esse custo social e orçamentário, financeiro, reduziu o consumo de drogas, eu pergunto, deputado, reduziu o consumo de drogas? Com certeza. Não reduziu. Com certeza. Desde que... Se não existisse isso, os índices eram muito maiores do que estão. Com certeza. Desde que foi aplicada a política de guerra às drogas no Brasil e em todos os países em que foram aplicados, não houve redução no consumo de drogas. É só você ir ao Uruguai e ver o aumento que já está existindo no Uruguai e na Holanda. O aumento é enorme. Onde se descriminaliza, o aumento do consumo é gigante. Mas o caso uruguaio é importante a gente levar em conta uma questão muito importante, né? A reforma que o Uruguai fez na lei de drogas em 2013 não foi a descriminalização do uso da maconha. O Uruguai descriminalizou o uso de drogas, de todas as drogas, em 1974. Foi a ditadura militar uruguaia que, por meio de um decreto-lei do Poder Executivo, descriminalizou o uso de toda e qualquer droga já há 43 anos. Então, o Uruguai é um país que tem uma longa trajetória de convivência com uma descriminalização do uso de qualquer droga, são 43 anos. E o Uruguai não tem uma taxa de prevalência de consumo de drogas superior à brasileira ou superior à média mundial. Segundo as pesquisas todas de consumo, indicam que os índices de consumo de drogas pela população uruguaia, aliás, costumam ser mais baixos do que de outras populações vizinhas, como a Argentina ou a brasileira. O que o Uruguai fez em 2013 foi legalizar o acesso à maconha, ou seja, criar meios lícitos para que os usuários de maconha pudessem obter maconha, que são 3 na legislação uruguaia, né? O autocultivo, a possibilidade de você plantar a sua própria droga, a possibilidade de você criar cooperativas de usuários plantadores que plantam em cooperativa a droga que elas mesmas consomem, ou ainda, né, a maconha vendida
por meio da rede de farmácias, com os controles todos que são estabelecidos, que é uma maconha produzida por concessionários privados, que plantam uma variedade específica de maconha desenvolvida pelo INEA, que é a Embrapa uruguaia, que é destinada à venda em farmácias. Então, essa alteração recente que ocorreu no Uruguai, pela lei em 2013, mas na prática, né, a lei só terminou de se implementar agora no dia 14 de julho, ou seja, eu concordo com o deputado Sóstenes, é muito cedo para a gente conseguir interpretar o que está acontecendo no Uruguai, porque a gente está agora com a nova lei relativa à maconha, porque faz 2 meses e meio que a lei está plenamente em vigor. Mas o que está plenamente em vigor agora é isso, são os canais lícitos para a obtenção de maconha, não a descriminalização. A descriminalização já tem 43 anos. A questão que eu coloco, essa máquina que a gente tem hoje, a gente tem organizações criminosas monstruosas que espalhadas por todo o Brasil. Uma legalização, quer dizer, uma legalização do uso de drogas, você liberaria essa força do crime para outros tipos de crime? Como é que seria essa adaptação? Quer dizer, o que acontece? O crime, com o crime organizado, poderoso do tráfico de drogas e armas, eles estão imbricados, é o primeiro a não querer a descriminalização ou a legalização da venda. E o trabalho educativo, como aconteceu com os fumantes do cigarro, com o tabaco, ele tem forte pressão redutora do consumo. Mas a São pergunta dois dela aspectos. não migraria para outro? Eu gostaria de ouvir essa resposta. Sim, pois é possível que sim, porque aí depende de outras ações do Estado brasileiro para combater a criminalidade em geral, inclusive a que existe no mundo da política. É bom a gente lembrar esse aspecto aí. Então, é claro, é uma experiência que tem que ser sempre reavaliada, é um impasse que a sociedade vive. O que não dá é para permanecer estáticos nessa situação de hoje. Arma, cadeia, jovens, em geral pobres, em geral com pouca escolaridade. Isso alimenta esse crime perverso. Só gostaria de dizer, Chico, que você, assim como eu, temos o privilégio de não ter vivido na nossa família direta, ou filhos, na convivência com um dependente químico. Isso você acabou de dizer. Mas eu tenho amigos que sim, você acabou de dizer e eu também tenho essa felicidade dos filhos. Tenho amigos, tenho sobrinhos, inclusive. Isso, mesma coisa. Tenho sobrinhos que estão hoje, inclusive, tenho alguns que estão encarcerados por conta de envolvimento com o tráfico de drogas. Então, eu sei, na pele, além de ter trabalhado 2 anos e meio na recuperação, eu fui coordenador de comunidade terapêutica, eu trabalhei com famílias. Para quem tem um familiar, como nós temos uma família um pouco mais distante, mas para quem tem um filho na dependência química, essa loucura de dizer de que para talvez amenizar o sofrimento e resolver o problema é a descriminalização, é assustador quando você senta para ver o que as famílias sentem na prática. Eu, com quem normalmente converso, eles têm o desespero de pensar nessa possibilidade. Respeito e acho que o debate nós não podemos nos furtar. Seja para ser convencidos ou convencer, porque esse é o debate democrático, ele é feito dessa forma. Agora, para um pai de família que está nos assistindo, para uma mãe que tem um filho em casa com envolvimento disso, você fala, vamos legalizar, vamos descriminalizar, vai facilitar. Desarmar. Porque o problema... Não, sem dúvidas, eu acho que uma coisa com a outra. Eu acho que isso é um impacto muito forte na vida da família, porque a enfermidade, ela é uma enfermidade muito, muito impactante na vida da família em si. E isso nós vamos trazer consequências de saúde pública às famílias incalculáveis, com reparações incalculáveis. Gabriel, queria falar? Deputado, eu não vou negar que existem problemas relacionados ao consumo de drogas. Esses problemas existem, são reais e que devem ser tratados com atenção pelo Estado. Agora, eu quero argumentar e defender que a proibição de drogas, ela dificulta esse tratamento a essas pessoas que têm problemas relacionados à droga. Primeiro, porque estigmatiza.
A pessoa que faz uso de drogas em um contexto de proibição e repressão social como a que existe na nossa sociedade, ela tem muito mais dificuldade de se inserir socialmente e de buscar outras formas de sair daquele problema que ele está tendo. Primeiro porque o tratamento qualificado no Brasil quase que inexiste. O melhor sistema de tratamento para usuário de drogas no Brasil, que é o CAPS-AD, ele é claramente insuficiente. As comunidades terapêuticas tentam amenizar esse problema e também não são a melhor forma de tratamento. Não são. Acredito sim mas são que... as que têm os melhores resultados. Eu te falo porque aí existe um estudo do IPEA sobre comunidades terapêuticas, publicado recentemente, que encontra uma série de violações de direitos humanos, inclusive relacionados à prática das comunidades terapêuticas no tratamento de usuários. Os resultados de recuperação de dependentes estão nas comunidades terapêuticas. Isso precisa ser avaliado e as avaliações pode pegar são os dados deles, inclusive no caso do IPEA. Mas eu quero dizer que, mesmo considerando que o uso de drogas pode fazer mal à população, e acredito que pode, a proibição ela não tem feito isso. E vou te citar o exemplo que o senhor mesmo citou, que é da regulação do tabaco. Nos últimos 10 anos, teve uma redução de 30% no consumo de tabaco pela população. No regime de proibição das drogas, a gente não conseguiu nem perto desse resultado. Pelo contrário, o consumo continua aumentando. O que foi a regulação do tabaco no Brasil? Prevenção e educação sobre o consumo. Hoje, a proibição ela não permite sequer que se façam estudos qualificados sobre qual é o impacto dessas substâncias no corpo das pessoas. Ao contrário, e a gente precisa fazer isso. Para a gente adotar uma política que cuide das pessoas, a gente precisa mudar o regime da política de drogas no Brasil. Ao contrário desse dado importante que você deu, do decréscimo na questão do consumo do tabaco, o aumento circunstancial de tabacos vindo do Paraguai nos últimos anos, você pode ver. É o Mas velho o problema não é o consumo. Mas o problema não é o consumo. Eu queria... Você queria falar alguma coisa, por favor, Alexandre, que eu vou mudar o rumo da prova. Estava tão bom. A grande questão que eu acho que é muito importante a gente lembrar que quando a gente está discutindo drogas, a gente está discutindo álcool, tabaco e as ditas drogas ilícitas, né? A gente costuma estabelecer distinções. Não, para mim todas são iguais. Entre elas, para mim também todas são iguais, drogas são drogas. Eu acho que, como o Gabriel lembrou muito bem, os êxitos que nós temos como país no combate ao uso do tabaco deveriam ser um exemplo para as nossas políticas em relação às outras drogas. Prevenção e educação. Ao álcool e às drogas ilícitas, porque nós temos um cenário também de um país que tem uma baixíssima regulação do álcool. Né? Talvez a droga que mais danos provoque às famílias e à sociedade é o álcool, eu acredito, indiscutivelmente. Especialmente em violência do trânsito e violência contra a mulher. Exato, e violência contra a criança e contra o adolescente, que está na base, inclusive, de todo o processo de recrutamento para organizações criminosas, etc. Então, se nós vamos discutir regulação de álcool, por exemplo, é algo absolutamente fundamental. Então, essas distinções que a gente faz, as drogas que são lícitas, as que são ilícitas, as que são criminalizadas, as que não são criminalizadas, são contraproducentes. O que a gente precisa é trabalhar com políticas de prevenção e educação que ensinem as pessoas a lidar com os riscos envolvidos com as drogas e, a partir dessas atividades de educação e prevenção, permitam que elas convivam da melhor maneira possível com esses riscos. O André Luiz, de São Miguel dos Campos, de Alagoas, ele coloca uma outra perspectiva. Ele fala, para combater o tráfico, o governo tem que criar uma entidade de segurança exclusiva, unificando os órgãos de segurança como Exército, PRF, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Civil Municipal. Nossa, André Luiz, você juntou todos os níveis numa polícia só. Aqui a gente ainda discute mais um órgão. Aqui a gente discute unificação de Polícia Civil e Polícia Militar já faz dá confusão. Já faz uns 20 anos, pelo menos. Isso. Somente com política social não resolverá. O governo tem plano para isso? Alguém gostaria de responder essa questão? Não tem plano. Isso aí não precisa criar um órgão, eu sei que é a intenção, mais uma estrutura, um aparato administrativo, burocrático, não. O ministro Jungmann falou em criar uma estrutura
uma Sim. organização, né, O uma que integração precisa dos níveis, né? É que o chamado, famoso pacto federativo funcione. A Secretaria Nacional de Segurança, que é uma estrutura criada há não muito tempo, acho que foi 2004, por aí, né? Não me lembro bem, mas ela tem essa função de articular políticas públicas de segurança. Isso é possível, independente, inclusive, da fusão da Polícia Militar com a Polícia Civil, que são instituições estaduais, mas você pode coordenar, sim, um planejamento, um plano, um processo democrático de elaboração. O Brasil tem avanços em definição até legal. Quem vai negar que o Estatuto do Idoso, por exemplo, que o Estatuto da Criança e do Adolescente, que o Estatuto das Cidades, que são grandes modelos jurídicos e legais que precisam ser colocados em prática, senão a letra fica morta. Não basta o ânimo, né? O espírito não vivifica sozinho, porque se a gente não põe em prática isso, a letra mata. Então, eu acho que precisa de um planejamento, coisa que não há mais, e parece que há cada vez menos. Já houve tentativas, ensaios, gente muito gabaritada, com muita consciência e conhecimento da questão da segurança pública. Nós temos muitos especialistas aí. Mas eu insisto que a política das guerras, da guerra às drogas fracassou. O consumo não diminuiu. Pois é, eu acho que esse tema é muito central. E o exemplo do Brasil, não é de outro país, no combate ao vício do fumo, sem proibição, é muito bacana. Eu vejo hoje, eu tenho amigos fumantes, eles se sentem constrangidos e tem uma pressão social. E aí muitos pararam de fumar. Parece que 89%, uma pesquisa recente, dos fumantes dizem que não gostaram de ter ficado com esse vício e gostariam de parar. Isso é o melhor caminho para que parem. Isso vale para qualquer droga. Sem dúvida, só reforço o que eu penso, porque não é a criminalização ou descriminalização. O problema é prevenção, conscientização e educação. Se a gente for por esse caminho, a gente resolve o problema. A gente está terminando. O problema é que, no caso... Desculpa. Quaderno não dá para educar. Um minuto, por favor, Muito Gabriel, obrigado. para a gente terminar. O problema é justamente que quem tem feito política de drogas no Brasil é a polícia. Com a criminalização, quem faz política de drogas é a polícia. Para vocês terem ideia, o maior programa de prevenção no país hoje é da polícia, chama ProERD, foi imitado de um programa estadunidense. E a criminalização não permite fazer coisas diferentes não existe disso. mais porque a avaliação desse programa, né, avaliou que ele não dava certo. Vamos ser honestos, não desprestigiando o nosso legislativo. Quando o executivo, junto legislativo e judiciário, querem enfrentar um problema como nós enfrentamos com o tabaco, a solução. O problema da violência e ligado a drogas e armas, se o Estado brasileiro quiser enfrentá-lo, tem solução sim. Basta ter vontade política e união nos três poderes para isso. Muito obrigada, senhores. O Expressão Nacional termina aqui. Se você quiser rever ou compartilhar este ou outros programas, vá à nossa página, câmara.leg.br/Expressão Nacional. Você também pode nos encontrar no YouTube. Na próxima semana, nós vamos discutir a situação dos refugiados venezuelanos no norte do Brasil. Pode mandar sua participação desde já. Obrigada pela audiência e até a próxima.